indicador IFO-FGV de clima econômico da América Latina, na sondagem de abril, mostrou uma queda em relação a janeiro. O índice havia ficado estável, havia melhorado em janeiro e agora voltou a piorar, estando inclusive numa zona, como a gente chama, desfavorável. Influenciou para a queda desse índice muito o que aconteceu com o Brasil, onde houve uma piora também bem acentuada do clima econômico. Essa piora é explicada não só por uma avaliação pior da situação atual, como uma avaliação também pior da expectativa em relação a 6 meses. Outro país que piorou, e esses têm piorado já de uma forma mais consistente, foi o caso da Venezuela e da Argentina. Além, outros países também pioraram, mas ainda estão na zona favorável. 7 países, na realidade, pioraram o índice de clima econômico da América Latina. O caso do Brasil chama muita atenção, porque esse é o pior índice que o país registrou desde janeiro de 1999. E aí, quando a gente vai olhar por que está tão ruim, por que houve essa piora tão grande da percepção das condições atuais e das expectativas, é interessante a gente dar uma olhadinha, analisar a pesquisa que também é feita pela própria sondagem, feita 2 vezes ao ano, sobre o que os especialistas que são consultados consideram os problemas mais graves que o país enfrenta para conseguir superar ou melhorar, vamos dizer assim, o seu desempenho de crescimento econômico. Aí a gente olhando a série histórica brasileira, nós vemos que alguns itens que antes não faziam parte, têm passado a fazer parte constantemente da amostra. É a questão, ele sempre fez que a falta de competitividade internacional era basicamente o principal problema, mas agora se agrega o problema de falta de confiança nas políticas do governo, o problema da inflação, o problema do déficit público e a questão de falta de mão de obra qualificada. Mas o que fez a diferença, se a gente compara com os anos recentes, vamos usar daqui a uns 3 anos atrás, é a introdução desses temas, vamos dizer, mais macroeconômicos, que é a questão associada à performance, ao desempenho das políticas macroeconômicas. Então, na América Latina estamos pior e o Brasil especialmente. Enquanto isso, o resto do mundo apresentou uma ligeira piora, mas muito pequena, o indicador só caiu 1 ponto, porque as economias da Europa e os Estados Unidos, na realidade, continuam na sua trajetória de recuperação. Continua havendo melhora dos indicadores, o clima econômico melhorou nessa região. Então, o que puxou para baixo um pouquinho o clima econômico do mundo, já que a América Latina não pesa assim tanto, foi o fato da Índia ter piorado bastante também o seu índice de clima econômico, o Japão também piorou e a maioria dos países emergentes da Ásia. Por quê? Porque todos esses países estão muito interdependentes, principalmente da China, as chamadas economias emergentes. Então, a gente tem um mundo que agora melhoram os países chamados ocidentais desenvolvidos e uma piora, em maior ou menor grau, das economias chamadas emergentes da Ásia e da América Latina. Só para finalizar, a única exceção é a Índia, na Ásia, que continua também com um desempenho favorável.